Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Que o Senhor abençoe você, realizando o desejo do seu coração. Obrigada por estar aí. Obrigada por permitir que eu entre no seu lar. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E eu convido você a vir, esteja entre nós. Comece bem o seu ano. Estamos em janeiro, no ano do Salmo 126. Plante a boa semente. Se lance em Deus e busque-o como você nunca o buscou antes. Se aproxime dele com mais força, porque tudo o que você precisa, tenha certeza disso, você encontra em Deus. Absolutamente tudo. Tudo que você precisa, você encontra em Deus. Você pode dar um novo rumo à sua vida. Você pode viver um ano completamente diferente. Se você se aproximar de Deus, isso eu garanto. É impossível a vida de uma pessoa permanecer a mesma quando ela se aproxima de Deus de verdade, com um coração sincero. Graças a Deus. Olha, aqui em 1 Reis 19, 1-15, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo. É isso que às vezes não dá para entender. Ele havia desafiado o rei, falado de forma direta com o povo. Quando o rei o chamou de perturbador de Israel, ele disse: não sou eu que tenho perturbado Israel. Você e sua família, com toda essa idolatria. Chamou o povo e disse: hoje vocês vão decidir. Ou vocês vão seguir a Baal, ou vocês vão seguir o Deus vivo, do jeito que está, não pode ficar. Deu tempo para os profetas de Baal invocarem Baal, até se retalharem. Zombou deles. Quando Baal não respondeu, e ele tomou a frente, restaurou o altar do Senhor, complicou o sacrifício, dificultou o sacrifício, colocando jarros e jarros de água. Fogo desceu do céu, matou todos os profetas, todos. No monte orou perseverantemente até chover. Então ele fez tantas coisas, ele viu a glória de Deus, ele experimentou tantas coisas, sem medo, com uma ousadia, com uma coragem, totalmente tomado pelo Espírito Santo, ousado, corajoso, destemido. Lá foi Elias e viu e experimentou o poder de Deus como nunca. De repente, algo tão menor, tão pequeno perto de tudo que ele havia vivido, experimentado, visto de Deus, o abalou de tal forma que ele se entregou, pediu a morte. Ele se entregou àquele medo. Uma das primeiras coisas que ele fez, que não tem o menor sentido, foi fugir para salvar a vida. Agora, o homem que tinha acabado de matar 400 profetas de Baal, e enfrentado o que ele tinha enfrentado, agora fugir da morte, você vê que não
né, parece que não dá para compreender. Tamanha entrega. Ele se entregou a uma coisa muito menor e começou a alimentar um sentimento que é muito perigoso, o de autopiedade, autocomiseração, pena de si mesmo. Sabe, esse espírito, porque autocomiseração, autopiedade é um espírito. E as pessoas deixam ele entrar sem sequer perceber. Porque elas sempre têm uma desculpa para aquilo que é autopiedade, mas elas não tratam como autopiedade. Como estou com pena de mim, coitadinho de mim. Olha tudo que eu tenho vivido, olha a vida que eu tenho vivido, todo o sofrimento. E a pessoa vai, então ela justifica tudo aquilo através das coisas que ela passou. E que foi o que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Quer ver? Eu vou continuar lendo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Beersheba, de Judá. Ele deixou o seu servo, entrou no deserto, uma das coisas que a pessoa começa a buscar, o isolamento. Quero ficar sozinho, entrou no deserto, quer dizer, um lugar de sequidão, é o quarto escuro, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. Isso aqui, o que tem de cristão que faz isso, eu estou falando cristão, estou falando de ímpio não. Sem, o ímpio que não tem esperança, que não sabe o que vai ser amanhã, a eternidade, ele não sabe nada. Eu estou falando de gente que vai à igreja, tem uma Bíblia e até faz a obra. Que, de repente, começa a se afastar de todo mundo, a se isolar, não quero falar com ninguém, e a fugir, e não está vendo que está alimentando a autopiedade. Agora, qual é o perigo da autopiedade? Quando você vai lá para Obras da Carne, em Gálatas 5, você não encontra a palavra autopiedade ou autocomiseração, pena de si mesmo. Mas você encontra uma palavra chamada idolatria. E quando você vai para Apocalipse, você encontra lá que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E o que autopiedade tem a ver com idolatria? A autopiedade é como pecado de idolatria. Porque quando você alimenta a autopiedade, você está centrado em si mesmo. De alguma forma, você está focado somente em você, você só vê o seu lado, você começa a se tornar uma pessoa cada vez mais centrada em si mesmo, olha para mim, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu. E eu? Olha o que eu passei, olha o que eu vivi. Olha a minha vida, olha o que me fizeram. E a pessoa vai. Não tem nada a ver com autopiedade, é que eu tenho uma vida de sofrimento, é que eu a vida inteira sofri muito, eu trabalhei demais, e eu sofri demais, e eu trabalhei demais, eu sempre trabalhei demais, mas não é trabalho. Trabalho é nobre, trabalhar é muito bom, trabalhar muito faz bem, não faz mal não. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia a gente alguma direção para não produzirmos, muito pelo contrário. Mas algumas pessoas adoram falar isso, eu trabalhei demais, e eu sofri demais, e me traíram, e fizeram isso comigo, e eu passei por isso, eu passei por aquilo. Então, não tem nada a ver com autopiedade, é que eu sou uma pessoa sofrida, uma pessoa que já passou por muitas coisas, mas se você vier na palavra de Deus, você encontra pessoas que passaram por muitas coisas e tinham total equilíbrio e não eram centradas em si mesmas, não alimentavam a autopiedade, não tinham pena de si mesmas,
não viviam colocando todos os seus problemas e dores e tudo isso. Eu sou assim por causa disso, eu sou daquele jeito por causa disso. E algumas pessoas vivem assim. Elas não sabem viver sem lamentar. E sem lamentar. E elas se entregam a uma depressão, porque elas só pensam de forma negativa, e elas pensam de forma totalmente voltado para o pessimismo, e é isso, é aquilo, sempre muito, ao invés de estarem focadas nas coisas de forma otimista, elas estão envolvidas com coisas pessimistas, e sempre um pessimismo, um negativismo, tudo é difícil, nada dá, e isso é porque eu passei por isso, e eu passei por aquilo. E aí as pessoas não fazem o que elas querem, elas ficam com pena delas, de si mesmas. E algo acontece, pena de si mesmo. Então, autopiedade. Coitadinha de mim, coitadinho de mim, porque ninguém me ama. Ou as pessoas não veem o quanto eu trabalho, não estão vendo o quanto eu luto, não estão me valorizando. E coitadinho de mim, coitadinha de mim, tanto que eu trabalhei, tanto que eu lutei, tanto que eu fiz, e o meu sofrimento, e ninguém vê isso. E eu estou com pena de mim agora, porque ninguém nunca me valorizou, as pessoas não me valorizam, elas não me respeitam, elas não me admiram, elas não me amam. Coitadinho de mim, coitadinha de mim, coitadinho de mim. Quantas pessoas que estão assim? Mas elas têm uma desculpa. Se você conversar com uma pessoa que tem autopiedade, ela vai justificar. Não, não tem nada a ver com isso. É que tem que entender, olha a vida que eu levei. Se você analisar, se você começar a se envolver com pessoas, você vai ver pessoas que estão passando por coisas muito difíceis ou que passaram por coisas assim absurdas e superaram. E têm uma boa atitude na vida. E não são autocentradas, não têm autopiedade. Elas vivem de forma muito equilibrada. O perigo da autopiedade é isso. Você comete pecado de idolatria, e os idólatras não vão herdar o reino dos céus. Lembra do senhorzinho que ficou lá 38 anos no tanque de Betesda? E quando o Senhor Jesus olhou para ele e disse, você quer ser curado? O que ele respondeu? Ah, Senhor, não tem ninguém que me ajuda. E sempre tem alguém que passa na minha frente. Ele tinha autopiedade. O que o manteve 38 anos no mesmo lugar? Aquela autopiedade. Ninguém me ajuda, sempre tem alguém que passa na minha frente, eu já fui muito traído, traída e mal compreendido, e as pessoas não olham para mim como deveriam olhar, e elas não me tratam como elas deveriam me tratar, e ele ficou lá 38 anos. Porque a autopiedade mantém você num lugar de derrota, naquele lugar que você não gosta. E a autopiedade faz com que aquilo que você diz que quer que as pessoas se aproximem de você, as pessoas se distanciam de você. Porque, normalmente, as pessoas que têm autopiedade, elas são melancólicas. Elas são negativas. Elas têm um espírito pessimista, voltado para um espírito depressivo. Elas são dominadas pelas emoções. Então, um dia elas estão bem, mas no outro dia elas estão para baixo. E naquele dia em que elas estão para baixo, alimentando todo tipo de pensamento e sentimento, elas desbocam a falar um monte de asneiras. E falam, e falam, e falam, e aí dizem, eu só quero desabafar. Mas desabafo é um perigo. Porque você abre uma porta para o diabo. Aquele senhorzinho mostrou que ele não queria ser curado. Ele estava lá. Mas, na verdade, ele tinha se tornado uma pessoa totalmente melancólica. Ele tinha pena dele.
Então ele argumentou para o Senhor que ninguém o ajudava, tinha sempre alguém que passava na frente dele, ou seja, para mim as coisas são mais difíceis. E esse grande profeta fez a mesma coisa. Entrou, sentou-se debaixo, orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Tira a minha vida. Quantas pessoas que estão desse jeito estão entristecendo a Deus absurdamente? Porque esse tipo de oração, o Senhor condena, ele não gosta, não é bênção. Ele não abençoa uma pessoa que faz esse tipo de oração. Eu não tenho tempo para ler todo esse capítulo, mas gostaria que você lesse. Porque apesar do Senhor lutar para ele se levantar, dando pão, dando água, que significa a palavra, a unção do Espírito, e o anjo incentivou ele a levantar, ele acabou se enfiando numa caverna, como muitas pessoas que já receberam mensagens e mensagens diversas vezes. Se levanta, reaja, se livra dessa autopiedade, para de ter pena de você, para de viver desabafando, para de viver falando do passado, para e reaja, simplesmente reaja. Porque talvez tudo isso que você sente, e dores pelo corpo, e angústia, isso e aquilo, tem a ver com essa má atitude na vida. Aí ele se meteu numa caverna, o Senhor chegou lá e disse para ele, o quê? O que você está fazendo aqui, Elias? Está aqui. Aqui, ó, 9. Ali entrou numa caverna, e passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Sabe como eu traduzo isso aqui? O que é que você está fazendo com a sua vida, Elias? Você é um grande homem, tem unção, tem um chamado, tem propósito. O que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo com a sua vida, Elias? O Senhor mandou ele sair da caverna. De repente, o Senhor fala com ele novamente. Ele diz, aqui. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor não alimentou isso nele. O Senhor se manifestou e, de repente, ele estava na entrada da caverna. O Senhor tornou a perguntar, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Saia dessa caverna. O que é que você está fazendo com a sua vida? Talvez Deus está falando isso com você. O que é que você está fazendo com a sua vida? Saia dessa caverna, saia desse seu mundinho. Se livra dessa autopiedade. Se você continuar lendo, ele tornou a repetir isso. Eu tenho sido zeloso. E Deus não deu a menor importância para isso. E sabe o que por fim o Senhor falou para ele? Volte pelo mesmo caminho, aqui no final. No 15, o Senhor lhe disse, volte pelo mesmo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Sabe o que isso quer dizer? Depois de todas as suas lamúrias e toda aquela sua festinha de autopiedade, volte ao trabalho, Elias. Você tomou o rumo errado. Volte ao trabalho, Elias. Volte pelo mesmo caminho que você veio. Quem mandou você tomar o caminho errado? Agora você tem que voltar. Volte ao trabalho, Elias. Eu creio que Deus está respondendo exatamente isso para você. Como respondeu lá para o senhorzinho de 38, que estava há 38 anos no tanque de Betesda. Quando ele disse, o senhor perguntou, você quer ser curado? Ah, Senhor, não tem ninguém que me bota lá. E sempre tem alguém que passa na minha frente. Sabe o que o Senhor respondeu para ele? Levanta e anda! O Senhor não passou a mão na cabeça dele e disse, que pena que eu tenho de você. Por Elias a mesma coisa. Em nenhum momento o Senhor alimentou a sua autopiedade.
O Senhor o alimentou, o Senhor deu o alimento, deu água, deu pão, o motivou, mas disse, saia daí. Não, 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 você não vai ficar aí. O questionou, o que é que você está fazendo aqui? Aí não é o seu lugar. E quando ele lamuriou mais uma vez, o Senhor disse, volte ao trabalho. Volte pelo mesmo caminho que você veio, vá ungir o rei, o novo rei da Síria. Vamos, 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 se levante daí, se envolva com as coisas certas. É isso que Deus está falando com você. Para de alimentar a autopiedade, porque a autopiedade é idolatria. E os idólatras não vão herdar o reino dos céus. Talvez você está aí e até não gosta dessa palavra e fica chateado e se fecha e está aí pensando, você não sabe o que eu passei na minha vida, mas Deus sabe. E se Ele está falando com você dessa maneira, é porque Ele te conhece e Ele sabe que a autopiedade está te levando, essa autopiedade está te levando para o buraco, está roubando vitórias de você, está afastando pessoas de você, está roubando bênçãos de você. A gente não vence através de autopiedade. Você não pode viver aí com autopiedade e ser uma pessoa altamente vitoriosa, poderosa. Ei, tem o fraco e tem o forte, você tem que escolher. Você quer ser fraco ou quer ser forte? Não dá para ser as duas coisas. Não dá para viver com pena de si mesmo e ser uma pessoa forte e poderosa. Você vai ter que escolher. Ou você vive aí na sua autopiedade, ou você vai ser uma pessoa forte, corajosa, vitoriosa. Ei! Deus não pode operar uma pessoa na vida de uma pessoa que alimenta esse espírito. Até porque esse espírito afasta as pessoas. Talvez você venha afastando as pessoas que você gostaria que estivessem do seu lado. Deus está falando com você. Ele quer te abençoar. E é reagindo. Reaja com força e com poder. Para que Deus possa te abençoar grande e poderosamente. Em nome de Jesus. A autopiedade leva a derrota e não a vitória. Impede vitórias. E ainda manda para o inferno, porque é como pecado de idolatria. Deus te ama. Não precisa viver com pena de você. Deixa Deus cuidar das coisas. Simplesmente supere. Reaja. E Deus vai fazer grandes coisas por você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 24 de janeiro, início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2016 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, vivê-los e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto. Semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra mude completamente a visão dessa pessoa. E que ela não suporte mais viver dessa maneira, que ela busque reagir com toda a força. Até porque, meu Pai, talvez ela tenta chamar a atenção até do Senhor, das pessoas e do Senhor, através desse sentimento. Mas ela precisa entender que nós só chamamos a atenção do Senhor através da fé. E se nós queremos ser amados, nós precisamos ser admirados. E nós não vamos ser admirados porque nós temos autopiedade ou porque nós sofremos muito, mas porque nós superamos. As pessoas nos admiram porque superamos e não porque lamentamos e desabafamos. Ó Deus, passa do teu sangue sobre cada pessoa e liberta completamente essa vida agora. Que esse espírito de autopiedade saia da vida dela em nome de Jesus. Que ela seja livre dessa escravidão.
Passa do teu sangue sobre cada um e dá vitória agora a todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito, mas muito abençoadas, meu Senhor amado. Prospera cada uma, desperta mais semeadores, porque quem planta colhe e nós precisamos. Mova mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje, porque essa é uma boa terra e se ela passar a semear, ela vai ser abençoada. Onde os programas estiver chegando, que libertação esteja chegando também. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 e vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.